Muito bem, uma boa noite a todos. Todos são muito bem-vindos, sintam-se bem, acolhidos, abraçados. O tema desta noite, hoje, nós vamos continuar sobre essa temática que nós temos estudado durante os últimos dias, só que dessa vez nós vamos nos voltar para 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 1 ao 16. Vamos para o texto bíblico e depois nós vamos tentar ver verso a verso, aprofundar o que Paulo está querendo dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 1 ao versículo 16. Começa assim. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ponto aqui que Paulo já deixa claro. Quanto às coisas que me escreveste, Paulo está respondendo um questionamento dos coríntios. Então, ele está respondendo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos levantar aqui. Ele não está dando instruções gerais, mas ele está fazendo aqui uma resolução de um problema específico, levantado pelos coríntios numa carta que foi enviada a ele. E respondendo esta carta, a primeira coisa que Paulo diz foi: quanto às coisas que me escreveste. Nós não temos aqui essa carta, esses detalhes da carta que foi escrita pelos coríntios a Paulo. Mas nós podemos compreender, a partir dos eventos, dos fatos que são apresentados até o versículo 16, qual seria o teor desta carta. Então, Paulo começa logo com uma resolução aqui prática, bastante direta, que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas, peraí, aparentemente isso está indo contra a determinação do Criador, como nós vimos ontem, lá no Gênesis, não é? Qual o sentido que Paulo quer dizer? Nós vamos ver. Versículo 2, mas por causa da fornicação, e outras versões usam a palavra impureza, mas essa palavra, a raiz semântica dessa palavra, tanto fornicação quanto impureza, ela aqui utilizada por Paulo, aqui é o grego porneia, mais uma vez, o mesmo que é utilizado lá por Mateus. Paulo diz, por causa da porneia, da impureza, da fornicação, cada um tem a sua própria esposa, e cada um ao seu próprio marido, que lhe pertence, o idios, a palavra grega idios, o que lhe pertence, o seu próprio marido. E aqui nós temos uma lição geral aqui, espiritual. Cada verso desse nós temos uma lição geral espiritual intercalada com os outros textos. No verso 3, Paulo continua dizendo, o marido então conceda. A palavra que Paulo utilizou aqui, conceda, é do grego apodidome, o grego. E aqui o sentido é entregar, no sentido de abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio. Abrir mão de algo que me pertence, entregar. Também Paulo usa essa palavra aqui, o sentido dela, o apodidome grego, é pagar uma dívida. Olha, pagar uma dívida. Também essa palavra é utilizada para se relacionar a débitos, se referir a débitos, salários, tributos, impostos, ou seja, não é algo voluntário, não é isso? Uma das características do tributo, do imposto, é a não voluntariedade. E aqui Paulo fala que o marido deve conceder, o apodome, algo que é devido à sua esposa. E por isso que Paulo diz aqui o que lhe é devido. E essa palavra aqui ele diz, olha, isso é uma dívida e você precisa conceder o que é devido. E veja que é o sentido do apodidome aqui de conceder. É usado para tributos, para débito. Mas quando ele usa aqui a palavra, você tem de conceder algo devido, e aqui a tradução foi para devido também, né? E na verdade, vai ser uma redundância aqui. Mas Paulo diz, você tem de conceder à esposa o débito. É isso que ele está querendo dizer aqui. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Esse é o termo do verso 3. No verso 4, Paulo vai aprofundar esse conceito, quando ele diz, a mulher não tem poder. O exousiazo, do grego. A mulher não tem o poder, não tem autoridade. Ela não pode ser mestra sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E o homem pensa, né, ele isso aqui, nossa, o homem tem domínio
Que coisa boa. E aí Paulo também diz, e também, semelhantemente, o marido não tem o exousiaso sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Uma relação de mútua convergência. Paulo está falando aqui no versículo 4. Mútua convergência. É isso o sentido. E agora no verso 5, Paulo nos dá o conselho, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Mais uma vez, a mútua convergência. Algo no sentido de harmonioso, mútuo consentimento, acordado, conciliado. Bem? Por algum tempo. Isso aqui não tem a ver com a questão, né, do celibato. E ele diz aqui que a única concessão para esse parêntese, essa cláusula aqui de privação, Paulo fala aqui, é vos dedicardes à oração. E, novamente, na sequência, né, de novo aqui, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo leva isso aqui bastante a sério. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Tudo isso que Paulo está falando aqui, ele está, né, se relacionando claramente, né, com os preceitos bíblicos, escriturísticos. No verso 5 ele diz, isso é apenas uma concessão, não é um mandamento. Não é um mandamento. Eu pergunto, o que é uma concessão aqui? E o que é que não é um mandamento aqui? É justamente essa questão, né, de se privar, a privação, ok? Ele diz, quero que todos os homens sejam como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro do outro. Isso aqui releva e levanta uma série de questões, né? Por exemplo, sobre aquela parte de Mateus 19, 11 e 12, que nós não vimos. Eu até fiz um parêntese aqui. Nós poderíamos ter visto isso hoje sobre a questão do celibatário, do eunuco. Está no versículo 11. Nem todos são aptos para receber este conceito. Nem todos são aptos. Porque o eunuco de nascença, o eunuco, a que os homens fazem eunucos, se submetem por alguma maneira, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos, como João Batista, por causa do reino dos céus. E aí existe esse contexto aqui, essa palavra é dada em resposta ao comentário dos discípulos. Interessante isso. Então chega o conselho para os solteiros. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Veja que Paulo diz seria bom, mas Deus disse não é bom que o homem esteja só. Será que Paulo está conflitando aqui com as palavras de Deus? Não. Nós nem podemos pegar um texto bíblico isolado. Nós precisamos pegar um texto bíblico e avaliar esse texto bíblico dentro, primeiro, do contexto imediato e depois todo o conjunto englobado das Escrituras. Nós temos que pegar esse texto aqui e fazer uma correlação com Mateus 19, com Mateus 18, com Gênesis, com outro texto de Romanos de Paulo, para que nós possamos ter um entendimento global e então a gente poder chegar à conclusão do que Paulo realmente está se referindo. O verso 9 diz, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí agora Paulo fala aos casados, no verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu. Agora Paulo muda o tom. Aqui Paulo está dando conselhos práticos, vamos dizer. Tanto que ele diz no verso 6 que isso aqui é concessão. Depois ele diz, né, logo lá no início, né, quanto ao que me escrevestes, ele diz é bom. Ele vai usar a palavra é bom aqui no início, o kalos, do grego. Né? É algo bonito, é bom, né? Essa é a palavra, é o sentido da palavra. Mas não é impositivo. Quando Paulo chega agora no versículo 10, ele diz aos casados ordeno. Não é bom. É o parágelo aqui, o sentido. Isso é um comando do grego parágelo. E ele diz que não é ele mais. Agora Paulo usa pela primeira vez essa palavra que ordeno. E ele faz questão de dizer que não é ele, mas o Senhor. Paulo sabia muito bem distinguir aquilo que era mandamento do Senhor e aquilo que ele poderia dar a sua opinião de acordo com as circunstâncias. E Paulo está respondendo aqui, como nós já vimos, questões que haviam sido declinadas, apresentadas pelos coríntios. Por isso que o verso 1 é de importância fundamental para entender aqui. Porque Paulo diz, quanto ao que me escrevestes.
Então, o que Paulo está falando aqui, ele não pode ser utilizado no sentido geral, como sendo uma lição geral. Mas nós podemos pegar, com certeza, aqui os elementos que Paulo usa para que nós possamos tirar importantes lições. E essas lições não podem contrariar as Escrituras. Essas lições não podem contrariar as Escrituras, de forma alguma. Por isso que nós vemos uma mudança de tom aqui, a partir do versículo 10. Quando Paulo diz, ora aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E aí você vai encontrar isso aqui, onde Paulo está baseado isso. Por exemplo, Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 diz assim, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aí você vai lembrar o repúdio da carta de divórcio. Então, Malaquias 2,16 já apresentava, né, a obra que seria desenvolvida quando o Messias ele se apresentasse, quando Cristo se apresentasse. Ele viria para pôr o ponto final nessas permissões temporárias e aflitivas que haviam sido aceitas, implementadas e levadas ao extremo por causa da dureza do coração. Então, em Malaquias 2, nós já vemos um conceito que é estabelecido lá e desenvolvido, explanado em Mateus 19, Mateus 5, pelo próprio Cristo. Ele aqui diz, o próprio Deus, eu odeio o repúdio. A carta de divórcio. Não estou feliz com isso. Está bem claro aqui. E aí você vai para Mateus 5,32 também. Nós já vimos, né? Aquele que repudiar a sua mulher, então, eu vos digo, ele diz aqui, eu vos digo, a autoridade de Cristo, do Messias, acima da autoridade da lei mosaica. E aí você vai ver que Paulo fala, né, 1 Coríntios 7,6, que ele vinha falando por concessão, mas agora ele está falando por ordenação. Ordenação. Então, pessoal, o verso 11 diz assim, ordeno que a mulher não se separe do marido. E o verso 11 diz, se, porém, ela vier a separar-se. Aqui entra aquele conceito, aquele ponto que a irmã Jaqueline falou ontem, que ela levantou ontem. Não sei se vocês estão lembrados, naquele momento lá, quando a irmã Jaqueline levantou aquele ponto lá, e se a mulher está vivendo com alguém, né, que até o irmão também fez uma parte e falou, né, sobre essa questão toda. E aqui Paulo ele entra justamente nessa questão. Se, porém, ela vier a separar-se, e Paulo aqui, ele com certeza, na mente dele, ele estava pensando em algumas circunstâncias que envolveriam a questão de violência física, assim, de risco de morte, por causa de um coração endurecido. Nós vimos que é a base de tudo aquilo que Cristo falou ontem, Mateus 19. E Paulo diz, mas agora, se ela, porém, vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, ou que se reconcilie, se for possível. E que o marido também não se aparte da sua mulher. Esse é o conceito de Marcos capítulo 10. Esse é o conceito que nós temos na Escritura, que Cristo falou ontem. Porque ela separou, qual foi o motivo? Paulo aqui, ele não está falando sobre a cláusula de exceção, que se encontra lá em Mateus 19, como nós vimos ontem. Mas ele está falando aqui para pessoas crentes, para a igreja lá em Corinto. O assunto vamos dizer assim, de porneia em si, de prostituição, Paulo já tratou. Então é por isso que tem pessoas que chegam aqui em 1 Coríntios 7 e usam 1 Coríntios 7 como se fosse um argumento substancial e invariável. Diz, olha, Paulo não está falando aqui na cláusula de exceção, que nós vimos ontem, então por isso a cláusula de exceção lá, em caso de relações sexuais ilícitas, né, de porné, não se aplica. Só que Paulo está respondendo aqui a carta aos Coríntios, e são vários assuntos realmente tipicamente bombásticos que estavam acontecendo lá nos Coríntios. Você vai ver aqui, ó, que no capítulo 6, Paulo está falando do litígio entre os irmãos. Os coríntios estavam processando uns aos outros já naquela época. Estavam processando uns aos outros, levando os irmãos para o juizado de pequenas causas. E aí no capítulo 6, Paulo vai falar, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Verso 6, só para a gente entender. Vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. Então ele diz, só existe demandas entre vocês, já é uma derrota. Então Paulo vai bem direto aqui. E no capítulo 6, Paulo vai falar desse tipo de coisa. É interessante que Paulo fale sobre isso, né? No versículo 15, Paulo também vai falar sobre a questão da prostituição aqui. Então você vê que cada capítulo desse, basicamente, de 1 Coríntios,
Paulo está tratando de assuntos que eram assuntos espinhosos lá para os coríntios. Ele está respondendo às indagações dos coríntios. Então, o capítulo 7 não tem a ver com a questão da cláusula de exceção. Tem a ver com a questão do que se poderia, se era interessante casar, é isso que nós vemos. Se seria interessante não casar, nós vamos ver por que Paulo vai dar essas respostas. Ele está respondendo às questões apenas. E aí Paulo aqui no versículo 16, do capítulo 6, vai falar sobre a questão da prostituição, e o porquê a prostituição. Isso é algo tão terrível. No capítulo 5 também, você volta no capítulo 5, e você vai ver que Paulo vai falar da imoralidade. E a palavra que Paulo usa aqui para imoralidade é porneia. É a mesma palavra que ele vai utilizar lá no capítulo 7. Ele diz a imoralidade, a porneia, entre vocês, né? Uma porneia tal, imoralidade tal, né? Que, peraí, pessoal, vocês estão. Peraí, nem os gentios estão fazendo uma coisa como essa, o que está acontecendo aí? E aí Paulo vai falar da imoralidade, da porneia que acontecia ali. E aí ele vai falar daquele caso lá, né? Versículo 2, versículo 3, que aquela pessoa era um irmão da igreja e estava fazendo uma coisa terrível ali. E Paulo diz, olha, disciplina essa pessoa. Verso 4 e 5. Tanto que quando Paulo fala que seja entregue a Satanás, a gente pensa, peraí, olha só, seja entregue a Satanás, como é interessante essa epístola aos Coríntios, né? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Nossa, já pensou? O que Paulo está querendo dizer aqui? Já pensou? E aí onde entra aquilo que Pedro cita na epístola dele, né? Pedro dizia assim, olha pessoal, eu reconheço, certas declarações de Paulo causavam polêmica no meio dos irmãos. Paulo tinha uma unção, um entendimento do Espírito de Deus. Ele vivia como se fosse no modo 220. Paulo vivia no modo 220. Quando ele escrevia, Paulo, além de ter um grande entendimento, ser um poliglota, falar várias línguas, ser um rabino, falar, entendeu? Ele tinha um entendimento de uma visão espiritual muito profunda. E aí, o que acontece? Quando Paulo diz isso aqui, ele não está querendo exercer linguagem persuasiva. Ele mesmo diz, olha, quando eu estive no meio de vocês, eu só falei de Jesus Cristo e esse crucificado. Agora, existem certos termos de Paulo que você olha assim, você diz, o que Paulo está querendo dizer aqui? Como é essa história aqui? E veja só, verso 3 aqui. Será que Paulo era espírita? Fazendo só um adendo aqui, para que a gente entenda esse capítulo 7. Paulo era espírita, porque Paulo diz assim, eu, na verdade, ainda que ausente, né, em pessoa, mas presente em espírito. E Paulo era espírita. Paulo disse que não estava lá, mas o espírito dele estava lá. Será que o espírito de Paulo realmente estava lá com os coríntios? Não. Paulo diz, a minha mente, né, eu estou aí com vocês, eu não estou presente em pessoa, mas é como se eu estivesse presente em espírito. E a palavra aqui, espírito, qual é, pessoal? Pneuma. Mais uma vez, pneuma. E Paulo diz, é como se eu estivesse aí. E a palavra pneuma, que é usada para espírito, também está usada para mente. A sua mente, para o seu pensamento, para o seu entendimento, para o seu intelecto. E Paulo diz, olha, é como se eu estivesse aí, eu já decidi na minha mente. Então eu posso realmente dizer que já sentenciei, já estou aprovando, dando minha opinião, pronunciando a minha opinião. Aí traduziram como sentenciei, né, para Paulo. Como se estivesse presente. Aí ele diz, ó, a pessoa tem de ser afastada. Essa pessoa tem de ser disciplinada. E o interessante é que nós vamos ver que em 2 Coríntios, essa pessoa entrou num processo de arrependimento tão profundo, numa tristeza tão profunda, que Paulo diz, olha, se ele causou esse erro, causou esse dano, olha, traz ele de volta, aceita ele de volta. É muito interessante isso. Lá em 2 Coríntios, essa pessoa é readmitida. Mas Paulo diz aqui no verso 4, já ficou claro, né, que Paulo está falando. Ele diz, em nome do Senhor Jesus, tudo é feito em nome de Jesus. E Paulo usou a palavra grega, Iesos, não é? Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Aí Paulo diz aqui essa frase que para muitos tem sido uma coisa, né, que cria uma certa celeuma. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sabia que tem gente do espiritismo que se utiliza de textos como esse para propagar a crença espírita com base na Escritura? Esse texto aqui de Paulo. Paulo está mandando entregar alguém a Satanás. É como interessante, né? Como é que se entrega alguém a Satanás? Como é que você pode entregar alguém a Satanás para destruir a carne da pessoa? E aí a pessoa vai ser destruída, o diabo vai lá comer a carne dela, é isso que Paulo quer dizer? E aí depois a pessoa vai ser, o espírito dela vai ficar salvo, né?
uma alma desencarnada no dia do Senhor Jesus? É isso que Paulo está querendo dizer aqui? Claro que não. Claro que não. É isso que Paulo está querendo dizer. E eu também não vou falar o que Paulo quer dizer agora. Eu acredito que a gente possa pensar nisso, né? Quem sabe voltar nisso amanhã, porque senão eu vou perder tempo aqui e preciso voltar para 1 Coríntios capítulo 7, tá bom? Então, voltando aqui para 1 Coríntios 7, né? Talvez alguns irmãos fiquem curiosos, né? Para a gente pensar um pouco o que Paulo quer dizer. O que acontece aqui? Veja que assunto interessante. A carta aos Coríntios, eu não vou ler o resto do texto, mas é a carta mais prática de Paulo. É isso que nós estamos vendo aqui. Ela não foi escrita para amenizar nada, mas para resolver os problemas ali. Então você tem dissidência, você vê logo no começo, né? Dissidência em torno de líderes. O que é que Paulo fala lá no começo? Os coríntios fizeram as divisões entre si, que um diz, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Paulo. Não, de Paulo. Ah, Pedro está falando uma coisa, mas eu não acredito. Outro dizia, não, eu sou de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, e se Paulo apareceu agora, era um blasfemo, era um perseguidor. E ele fala umas coisas difíceis, que nem essa aí de entregar a Satanás. Então, esse cara aí, eu não creio na conversa dele, não, eu sou de Pedro. E eu dizia, não, eu sou de Apolo. Eu dizia, não, eu sou de Jesus. Aí Paulo dizia, peraí, eu fui crucificado em favor de vós? Vocês foram batizados em meu nome? Então, era uma igreja problemática. Celebração da ceia do Senhor, problema. O pessoal, no dia da ceia, deixava de comer em casa e fazia lá da ceia um banquete. E eu comer lá na ceia. Fazer um almoço na hora da ceia. Paulo dizia, não é assim, é uma vergonha. Então, uma carta realmente que tem problemas até, é isso, até a carta inteira, vamos dizer assim. Imoralidade, sem disciplina, a gente viu um pouco disso agora, para entender. Paulo havia escrito outras cartas também. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso aqui no capítulo 5, verso 9. Eu estou vendo que a gente não vai terminar esse capítulo 7 hoje. Paulo havia escrito outras cartas. Capítulo 5, verso 9, nós vemos isso. Só que nós não temos essas cartas. Essas cartas aparentemente se perderam. E pelo o verso 1, os crentes ali trocavam cartas com Paulo, para tirar dúvidas. Paulo, dúvida aqui, tá, mandava para Paulo, aí mandava um correio entregar, né? Hoje não é como era antes, não tem SEDEX, não tem e-mail. E aí a carta ia, passava 3, 4, 5 meses, depois voltava. E aí essas questões eram casamento, comida sacrificada a ídolos, ó, outro ponto também que aqui na carta aos Coríntios. Culto, como é que tem que se comportar no culto? É bagunça? Como é que é o culto? E Paulo diz, não, tem de ter zelo. Dons espirituais, todo mundo queria ter um dom só. Paulo disse, não é assim. Então eram tantos assuntos interessantes para tratar nessa primeira Coríntios. Então, Paulo vai falar sobre o assunto, continuar o assunto da tal da imoralidade sexual que ele falou, lá no capítulo 5 e 6, mas agora ele está respondendo assuntos práticos. E ele está falando do remédio aqui para isso, casamento. E falando dos princípios de Deus para o casamento. Então, veja, quando ele diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, lá no verso 1, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido, você vai ver que o que aparece em algumas versões, depois da vírgula aqui, né? O verso 1, está entre aspas. É isso? Está entre aspas. O que quer dizer isso aqui? É bom que o homem não toque em mulher. Seriam palavras dos coríntios. Tem alguns comentaristas que discordam disso, né? Mas dentro do contexto podia ser isso que eles pensavam, né? Mas, veja, por causa da impureza, para que Satanás não vos tente. Então, Paulo está dando aqui uma conclusão já de qual é o assunto que está acontecendo ali com os coríntios. No próprio versículo 26, nós vamos ter agora a explicação do sentido do verso 1, do verso 1. Você vai para o verso 26, 1 Coríntios 7, 26. Olha o que Paulo diz no versículo 26 agora. Nós vamos entender o que ele está querendo falar aqui. Ele diz, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom, veja, ser bom, ele vai usar essa mesma palavrinha grega que ele usou no versículo 1, o kalos. E ele diz, considero que é bom para o homem permanecer assim como está. Agora, por quê? Por causa da angustiosa situação presente. Paulo diz, espera aí, estão perseguindo a gente, estão matando a gente, estão entrando nas casas, pegando as pessoas, prendendo as pessoas, matando as pessoas, uma imensa perseguição às pessoas. Como é que você vai querer casar agora? É esse o momento adequado para se casar? É isso? E aí Paulo diz, considero por causa da angustiosa situação presente, do momento.
por causa disso, que você permaneça comigo, meu irmão. Como é que você vai querer casar agora? E aí tiver filho, criança pequena, como é que vai ser a angústia? Como é que vai ser essa coisa toda? E ele está dizendo isso aqui no versículo 26. Agora veja, ele não é contra o casamento, né? Ele no verso 27, ele diz, você está casado? Ah, Paulo, então, já que não é bom casar por causa da situação angustiosa, todo mundo aí sendo perseguido, morto, tal, aquela coisa toda, então eu estou casado, vamos separar. Aí Paulo diz, não. Você está casado, é? Não procure separar-se. Veja que não vai de encontro àquela palavra que foi dada por Cristo em Mateus 19. Agora também Paulo diz, você está livre de mulher, está solteiro? Ok, não procure casamento. Agora, se você mesmo assim, em meio a essa situação toda, isso aqui já é em 1 Coríntios 7, 21, em meio a toda essa situação, perseguição, a igreja sendo perseguida, matando aí as pessoas, sem dó nem piedade, tudo isso. Você quer casar? Tudo bem, irmãozinho. Case. Se você casar, você não peca. Tudo bem? Ah, Paulo, eu quero me casar. Mesmo nessa perseguição, eu quero casar. Tudo bem, tudo bem. Se a virgem casar, também não peca. Agora, olha o que Paulo diz aqui. Ainda assim, casou, tudo bem. Mas você vai sofrer uma angústia. Tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar você disso. Então, nós compreendemos o que Paulo diz aqui no versículo 1, lá no versículo 26, lá na frente, 27, 28. Porque essa foi a pergunta que foi feita para Paulo. E ele diz, olha, você me escreveu, Paulo, olha, está na perseguição aqui e tal, a gente quer casar, o que a gente faz? Tem algum problema? Tal, Paulo respondeu. Mas ele aqui no verso 1, ele só diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque a mulher. Ele não está indo de encontro à palavra. Ele vai dizer, mas por causa da impureza, verso 2, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Então fica claro aqui qual é o sentido que Paulo está falando, né, aqui para os coríntios. Então ele diz, o marido concede à esposa o que é devido, verso 3, e também a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também o marido. O que é que Paulo está falando aqui? A gente sabe do que Paulo está falando aqui, sobre algo chamado dever conjugal. Então, se você escolheu a vida de casado, o seu papel como marido ou esposa é atender o seu cônjuge. Ok? Veja só, não é, vamos dizer assim, obrigar o seu cônjuge com esse pensamento, com esse verso. A palavra diz que o marido concede à esposa o que é devido, então você tem de me conceder o que é devido. Mas eu estou com dor de cabeça, não, tem de me conceder o que é devido. Mas hoje eu não estou afim, tem de conceder o que é devido. Não é assim. A palavra diz que isso não é assim. Isso é coisa de alguém não santificado. Tudo bem? E aqui a palavra, né, é bem clara. Então veja só, se você chegar para alguém, né, eu vi isso uma vez, que o Paul Washer, né, Paul Washer, ele aconselha, né, noivos, noivas, né, e ele pergunta para o noivo, né, peraí, por que você acha que vocês devem casar? Ou seja, por que você acha que você deve casar com essa pessoa? Né? Então aqui os dois, vocês querem um aconselhamento, dizem que vão se casar, por que você acha que deve casar com essa pessoa? Na maioria das vezes, né, as pessoas respondem assim, a resposta geral, né? Não, é porque essa pessoa me faz feliz. Você já parou para pensar no problema que tem nessa pergunta, em parte, na resposta, em parte? E aí ele diz o seguinte, né? Ele responde assim, se você pretende se casar com essa pessoa, não, porque ela lhe faz feliz. Você está pensando na sua felicidade. Então, tudo bem. É bom, mas em algum momento você vai se frustrar. Porque ninguém consegue fazer o outro feliz 100% do tempo. O seu objetivo também tem de ser fazer esta pessoa feliz. E não apenas esperar com que essa pessoa lhe faça feliz. Aí então vocês vão estar debaixo da bênção de Deus. E na verdade, pessoal, é isso. A gente, muitas vezes, as coisas fracassam porque nós olhamos as coisas por uma perspectiva apenas nossa. Não, eu quero que me faça feliz. Como é que me faz feliz? Do jeito que eu quero. Eu quero que faça feliz fazendo a comida do jeito que eu quero. Eu sou feliz se for tudo do jeito que eu quero. Ou seja, a pessoa, ela tem de viver nessa função de lhe fazer feliz. Agora, o jeito seu de ser feliz pode ser um jeito viciado já. Pode ser um jeito viciado. Você pode vir de um jeito de ser feliz viciado já da sua família.
já da sua casa, não é? Na sua casa, quem sabe, o seu pai, ele também da mesma forma, né? Não, todo mundo tem de me fazer feliz. É a mulher, é os filhos e tal, como a gente falou ontem, algo ditatorial. Se não for do jeito que eu quero, não, assim, desse jeito, essa almofada, não isso aqui desse jeito, isso eu não quero assim, tal. Aí não estou sendo feliz. O que é que lhe faz feliz? São as coisas, são o que você tem dentro da sua casa que lhe faz feliz. Eu, para mim, dentro da minha casa, se não tiver uma mesa, nesses dias mesmo, estava sem mesa aqui. Tô nem aí, tô nem preocupado com isso. Agora, tem pessoas de que não são coisas que vão fazer feliz. Você primeiro, você precisa ser coisas. A pessoa lhe fazer feliz coisa, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Então, e Paulo diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também semelhante à esposa, ao seu marido. Então, se houver essa relação de mútua dependência, interdependência, em que você pense não em ser feito feliz, mas fazer o outro feliz, e o outro também pensa em fazer você feliz. Esse é o segredo, a fórmula que Paulo apresenta aqui no versículo 3, para que haja felicidade. E olha como interessante isso, né? As coisas hoje são diferentes, são um pouco diferentes. Hoje, né, essa questão, né, de fazer feliz, de que o marido não é dono do corpo, a mulher, é o contrário. Hoje existe até certas chantagens, né? Eu lembro daquela história de Jacó e de Lia e de Raquel. Vocês lembram lá? Jacó, ele entrou numa enrascada tremenda. Jacó, ele era enganador, enganou o pai, enganou o irmão, foi casar, foi enganado. Aí esperava uma esposa, veio outra, foi enganado também. E aí foi enganado depois pela própria esposa. No sentido que quando Jacó pensava em ser feliz com uma, lá vinha a outra. E elas fizeram até troca de Jacó por mandrágoras, diz a palavra. Uma chantagem, uma chantagem emocional com relação a Jacó. Então, existe hoje também esse tipo de chantagem, né? Eu acredito que possa existir. Infelizmente, né? Chantagem, né? Não sei de que lado é mais, a porcentagem está maior das chantagens, seja dos homens, seja das mulheres, mas o que é que a palavra diz? A gente não pode oferecer, fazer chantagem em troca numa coisa que é um dever para o bem do relacionamento, do casal. Então, o corpo não lhe pertence, mas também você, por causa disso, não tem que ser escravo de outra pessoa, também. É preciso equilíbrio. Só quem pode dar esse equilíbrio é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é quem pode dar o equilíbrio. Não havendo equilíbrio, existe escravidão, existe relacionamento ditatorial. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. E aqui você vê no versículo 5 agora, Paulo dizendo, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicares à oração. Então, aqui a questão era quando alguém queria deixar a intimidade, né, conjugal por motivo religioso. Dizia, não, eu vou passar a semana orando. Né? Passar uma semana de jejum, orando e tal. E Paulo diz, olha, tudo bem, não tem problema. Agora, veja só, é preciso que haja concordância. Os dois têm de concordar. E tem de ser por um período de tempo determinado. Né? O kairos aqui, o tempo. Então aqui, né, Paulo fala, né, olha, o diabo, ele trabalha nessa área, tem uma influência forte sobre a questão da natureza humana. Ele trabalha na cultura, na mídia, na filosofia, porque a mídia é bombardeada com sugestões de impureza de todos os tipos. Então, veja só, o diabo ele trabalha tentando colocar os princípios malignos na cabeça das pessoas, através da mídia, da televisão, dos filmes. Então, se você vê essas coisas podem ser, tipo, algo normal depois. Então, você sabe aquela história, né, de mensagem subliminar. O cara vai para o cinema assistir um filme, de repente ali, sem menos pensar ali, né, o cara pegou a Coca-Cola. Por que alguém está lá com a Coca-Cola, com refrigerante lá no filme? Quando o cara sair dali, ele vai consumir a Coca-Cola. Ficou no subconsciente dele, aí vai dar uma sede do nada, uma vontade do nada, ele vai lá procurar um refrigerante. A mesma coisa, o trabalho do diabo é assim. E Paulo diz aqui para que se tranque a porta com relação a essa coisa toda. Para que se tranque
porta. Então, pessoal, se a gente for analisar aqui o versículo, né, no capítulo 7, nós vamos ver que Paulo é bem claro com relação a isso, sobre a situação em que a pessoa está. Olha só, vamos avançar um pouquinho mais. A gente já chegou até o verso 9, né? E ele disse no verso 10, aos casados ordem, não eu, mas o Senhor, não separe. Se vier se separar, veja que o motivo de separação aqui não é porneia. Não é porneia. Com certeza aqui Paulo está pensando naqueles motivos lá da carta de divórcio, no verso 11. E ele diz, é pelo motivo da carta de divórcio? Não tem como casar não, está casado ainda. Se não quiser, então reconcilie com o marido. Agora no verso 12, aos mais digo eu, não Senhor. Então Paulo agora começa a dizer, digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, né, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Por quê? Porque Paulo aqui está visando a preservação do vínculo. O vínculo da não a fé que foi feita, foi determinada no início. No verso 3, tem marido incrédulo que consente. É dito o marido incrédulo que consente em viver. O cara é incrédulo, mas é um bom marido. Mas ele, como marido, ele não está. É diferente a situação. Essa situação aí, ela vai se encaixar no verso 11. Então, no verso 13, ele está falando de outra circunstância. A circunstância do que consente. Consente aqui é outra palavra grega. O suneudokel. Suneudokel, que ele está satisfeito. Ele não está matando a esposa, não está agredindo ela. Ela está correndo risco de vida. Aí Paulo diz, não deixe o marido. Não tem mandamento do Senhor para isso, não. Por quê? Porque você pode santificar o seu marido. E aí, como santificar? Mas precisa dar o bom testemunho, né? No verso 14, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E aqui Paulo apresenta uma missão para o cônjuge crente, tanto para o homem quanto para a mulher. Qual é a sua primeira missão? Eu conheço a palavra, meu marido não crê. Sua primeira missão, irmão, irmã, não é pegar a Bíblia, sair lá para fora para levar o evangelho, não sei aonde, no fim do mundo, não. Sua primeira missão é dentro de casa. Tá certo? Essa é a sua primeira missão. E Paulo diz, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, ou seja, ela precisa ser santificada também. Santificada de verdade. Para espargir esse perfume da santificação para ele. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Agora, se ela quer ir embora, né, ele vai falar disso aqui no verso 12. E ele diz assim, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros. Não, mas o filho é puro. Sabe por que é puro? Porque ele é santo. Porque se você é santo, a criança também, diante dos olhos de Deus, ela recebe, é passado para ela essa bênção na visão do Altíssimo, diante dos seus pais. Agora, mas o marido não quer conviver, Paulo. O que é que Paulo diz? Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. E esse aqui é um texto mal interpretado também. Se os descrentes quiserem apartar-se, e aqui a palavra que é utilizada por Paulo é o chorizo, a palavra grega é chorizo. O descrente quer separar, é isso que ele quer dizer, quer dividir, quer quebrar em pedaços. Esse é o sentido da palavra grega. Deixar o esposo, a esposa, divorciar, esse é o sentido. Aí o que é que Paulo diz? Se aparte, ou seja, o cristão não obriga ninguém a nada. Ok? A palavra é bem clara. Você não vai obrigar. Né? O esposo quer ir embora, a esposa, a irmã vai ficar, não vou deixar você ir. Peraí. Não é isso. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. Pronto, essa é a palavra aqui que muitos usam para dizer, não fica sujeito à servidão. O sentido que muitos dizem por aí, alguns dizem por aí, é o seguinte, quer dizer que rompeu-se o matrimônio e a pessoa pode casar de novo. Peraí, não é isso que Paulo está dizendo não aqui. Não ficar sujeito à servidão é justamente aquela situação, veja, o simples fato de a pessoa não querer estar, como diz Paulo aqui no outro texto, né, consentindo com a outra. Porque Cristo não ordena que ninguém vá e queira viver do lado de alguém descrente, principalmente, se aquele descrente não quer. Então Paulo diz, se a pessoa quer se apartar, quer ir embora, tudo bem. Você não vai ser obrigado a
tentar obrigar alguém a uma escravidão. Nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Deus quer que você tenha paz. Agora, isso aqui não quer dizer que a pessoa está livre simplesmente pelo fato, né? O cara olhou assim e disse, não quero mais viver, eu incrédulo. Ai, que coisa boa, ele foi embora, agora eu posso casar com outro. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso. Não fica sujeito à servidão, à escravidão. Ou seja, a entrega a necessidades e serviço de outrem, que não quer. É isso que a palavra está dizendo. Então, Deus prefere que você seja chamado à paz. Aí você vai pegar esse verso 15 aqui e você vai conjugar com o versículo aqui, ó, 11. Esse verso aqui vai se conjugar com essa segunda parte aqui, com a primeira parte do versículo 11. Se ele, porém, vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Então, os elementos que Paulo apresenta aqui ficam muito claros. A solução da circunstância apresentada por Paulo aqui para a mulher descrente, para o marido descrente que quer apartar, é se encaixar no que diz o versículo 11. Venha separar-se, separou, tudo bem. Voltei para a casa do meu pai, vou morar sozinho nessa casa, tudo bem. Não se case. Não se case. Ou reconcilie com o marido, se for possível, né? Não é possível, o cara, a situação, as circunstâncias e tal, então fica aí quietinho no teu canto. Se ele quebrar o voto matrimonial, como nós vimos ontem, aí é outra história, vamos dizer assim. Então, o que é apresentado aqui na palavra é isso. Né? Claro, né? Paulo está falando sobre questões relacionadas aos irmãos que eles escreveram a Paulo. Né? Nós já vimos o verso 26, a angustiosa situação presente. Estás casado, verso 27, não procure separar. Está solteiro, não procure casamento. Veja, está tendo uma perseguição terrível aqui. Essa é a orientação de Paulo. Isso fica tão claro aqui no verso 29, ele repete o conceito. Eu, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. O tempo se abrevia, Paulo fala. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. O que Paulo está dizendo aqui? O casado seja o que não fosse. Ou seja, o casado vai se comportar como solteiro? Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está se referindo a isso. E ele diz, também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. Agora está ficando claro aqui o que Paulo está querendo dizer. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Sabe por quê? Porque a aparência deste mundo passa. Irmãos, se quando Paulo escreveu isso aqui, a aparência do mundo passava, o que você acha que está acontecendo hoje? Será que a aparência do mundo hoje está passando? Sim ou não? Ou já passou? A gente só está esperando cair. Então, Paulo diz no versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Está livre, está 100% voltado para as coisas do Senhor. Quem casou, cuida das coisas do mundo. As coisas do mundo aqui que Paulo diz, não é que a pessoa está no mundo, no sentido, né, de misturar-se com o mundo, não. Está cuidando de coisas relacionadas à vida. A vida pessoal dele, que quer queira, quer não, são coisas ainda dessa matéria, que foram determinadas para essa matéria. E Paulo diz aqui o que é? Agradar a esposa. Então Paulo diz, a aparência do mundo está passando e hoje você precisa ter um foco voltado 100% para Cristo. Não quer dizer que você vai renegar a sua esposa nem o seu marido, mas veja, acima de tudo isso, Paulo diz, se prepare, porque a aparência desse mundo passa. Amém? Então, pessoal, nós finalizamos por aqui esse resumo sobre esse assunto de Paulo aqui em 1 Coríntios 7, 32. Que esse estudo possa ter nos servido de análise, de entendimento, para que nós possamos compreender um pouco, né, algumas declarações de Paulo e como essas declarações de Paulo estão em consonância com Mateus 19, com Mateus capítulo 5, com Gênesis 1 e 2 e com o restante das escrituras, com a cláusula de exceção também, que nós já vimos, que tratam sobre esse tema. Então, que Deus nos abençoe a todos. Nós paramos por aqui. Em nome de Jesus, amém.